Hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais fundamentais da modelagem de dados no Power BI, o contexto e o fluxo de filtros. Entender isso é crucial para garantir que suas análises e visualizações sejam precisas, acuradas e eficientes. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que estão aprendendo Power BI. E também dá uma olhada na descrição, onde estamos deixando livros aí de grande relevância para você que quer adentrar um pouco mais na área de BI, perfeito? Por que então o conceito de filtros e seus contextos em relacionamentos são importantes? No Power BI, os relacionamentos entre tabelas são como canais que controlam o fluxo de dados, semelhante a um sistema de encanamento. Vamos explorar como esses filtros funcionam e fluem, usando três tabelas como exemplo: dados de vendas, dados de devoluções, que são tabelas fatos, e tabelas de território, que é a tabela de dimensão. É o que você está vendo aí na tela do seu computador, do seu notebook, celular, etc. As setas que você vê entre as tabelas, que está em laranja, indicam a direção do fluxo do filtro, ou seja, do fluxo dos dados. Elas apontam do lado da dimensão, como a tabela de territórios, para o lado das tabelas de fatos, como vendas e devoluções. O filtro flui apenas em uma direção, da dimensão para a tabela de fatos. Ele flui da tabela da dimensão para a tabela de fatos. Pense nisso como corrente de um rio. A água só flui para frente, ela não vai para trás, perfeito? Então, quando você aplica um filtro, por exemplo, em uma dimensão, como a tabela de territórios, ela cria um contexto que afeta as tabelas de fatos conectadas a ela. Isso significa que a partir da tabela de territórios você pode filtrar dados de vendas e devoluções usando o território, porque o filtro flui naturalmente na direção das setas. Perfeito? Se você tentar aplicar um filtro diretamente em uma tabela de fatos, ele não afetará outras tabelas conectadas. É como empurrar a água contra a correnteza. E por que isso é importante para a gente? Porque você acaba compreendendo o contexto e o fluxo de filtros, e ajuda a garantir visualizações precisas, porque as informações serão exibidas em seus gráficos e tabelas que refletem com precisão os dados que você deseja analisar. Modelos eficientes, que é você acaba estruturando seus dados corretamente, você evita confusão e erro na análise. Então, se um filtro é aplicado de forma incorreta, você pode ficar preso dentro de uma tabela, resultando em visualizações incorretas. Isso acontece quando tentamos usar uma chave de filtro de um lugar que não está conectado de forma lógica ao resto do modelo. Às vezes, ao filtrar algumas linhas de dados, etc., podem desaparecer se não houver uma conexão direta, como territórios sem devoluções registradas. Aqui nesse slide, a gente vê um exemplo do fluxo do filtro, que é, a gente tem aí a tabela de territórios e as duas tabelas fatos, que territórios acaba fazendo essa conexão com as tabelas fatos. Então, neste modelo, a única maneira de filtrar os dados de vendas e devoluções por território é usar a chave de território da tabela, que é relacionada a ambas as tabelas de fatos. Então, a lógica é usar esse filtro aqui dessa tabela para fazer a conexão com as fatos. Filtrar usando a chave de território da tabela de vendas gera devoluções incorretas, perfeito? Valores incorretos, já que o contexto do filtro não pode fluir para nenhuma outra tabela. Então, filtrar usando chave de território da tabela de devoluções gera vendas incorretas, valores incorretos e devoluções incorretas, e é limitado aos territórios que existem na tabela de devoluções. Então, o correto é a chave de território com as tabelas fatos. Perfeito? Vamos ver isso na prática para a gente tirar a prova real. Aqui essa é a nossa base que estamos utilizando. Na aula anteriores a gente fez as conexões. Se você não assistiu, retorne e assista para você se aprofundar um pouco mais. Então, conforme a gente mencionou, é como um rio, que ele flui em uma direção, certo? A água só flui para frente. E aqui a seta apontando, ó.
ele está saindo, esse filtro aqui sai de território, vem e conecta com a tabela fato de vendas. Aqui também, perfeito? Vem e faz a conexão, ó. Território vem e faz a conexão com devoluções aqui, como a água que flui uma direção só. Então, perfeito? E outra coisa para a gente se adentrar aqui nessa parte é que, lembra que eu falei nas aulas anteriores que a gente pode acontecer de trabalhar com muitos para muitos? Aqui a gente tem uma ocasião desse filtro, ó. Tá vendo as setinhas? É um lado e para outro. Por isso que muitas pessoas evitam e pedem para evitar trabalhar com muitos para muitos. Porém, pode surgir que você venha ter que trabalhar. Não tem como você fugir disso. Por isso você vai estar aprendendo a usar essas informações para estar trabalhando aí com muitos para muitos também aqui nesse treinamento. Mas pode acontecer e aí você vai prestar atenção, a água vai para um lado, a água vai para o outro. Então é por isso que as pessoas tentam evitar. Mas pode acontecer em ocasiões de você ter que enfrentar uma situação dessa e desenrolar e desenvolver. Então, dominar o contexto e o fluxo de filtros é uma habilidade essencial para qualquer analista de dados. Pense nos filtros como correntes que levam informações de uma ponta a outra, sempre respeitando a direção e a lógica dos relacionamentos. Com essa compreensão, você pode criar e vai criar análises mais precisas, acuradas e efetivas. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, deixar sua crítica, compartilhar com as outras pessoas. E também dá uma olhada na descrição do vídeo, onde estamos deixando livros aí de grande relevância para você que quer se aprofundar um pouco mais na área de BI. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.